Tiago irrompeu no quarto sem bater, os olhos arregalados ao me ver completamente nu, e em vez de virar as costas, ele congelou, o silêncio entre nós se transformando em uma confissão muda que destruiu anos de amizade fingida. Meu coração parou, o ar ficando pesado como chumbo, enquanto eu tentava cobrir-me com as mãos, mas era tarde demais. O segredo que eu guardava há anos estava exposto, não só meu corpo, mas minha alma. Naquele instante, em um apartamento apertado de Lisboa, sob a luz filtrada pelas persianas velhas, tudo o que eu construíra desmoronou. Eu me chamo Pedro, tenho 25 anos e vivo na capital portuguesa desde que saí da pequena vila no Alentejo para estudar na universidade. Lisboa, com suas colinas íngremes e azulejos coloridos, sempre me pareceu um lugar de liberdade, mas naquela tarde de verão escaldante, ela se tornou uma prisão. Tiago era meu melhor amigo desde o secundário, crescemos juntos, jogando futebol nas ruas empedradas, compartilhando segredos sobre garotas, ou pelo menos ele compartilhava, enquanto eu assentia, fingindo interesse. Ele era o típico rapaz hétero, confiante, atlético, com um emprego estável como engenheiro em uma empresa de construção, e uma namorada chamada Sofia que todos invejavam. Eu, por outro lado, era o artista introvertido, trabalhando em uma galeria de arte no Bairro Alto, escondendo minha orientação sexual como se fosse uma doença vergonhosa. O incidente aconteceu por acidente. Eu acabara de tomar banho, o calor de julho tornando o ar úmido e insuportável. Meu companheiro de quarto estava fora, e eu me sentia à vontade no meu espaço. Tiago havia ligado mais cedo, dizendo que precisava conversar sobre algo urgente, mas eu não esperava que ele chegasse tão cedo. Quando a porta se abriu, o pânico me invadiu. Pedro, eu. Desculpa, murmurou ele, mas não se moveu. Seus olhos percorreram meu corpo por um segundo a mais do que o necessário, e eu vi algo neles, confusão, talvez curiosidade, ou pior, repulsa. Eu me enrolei na toalha rapidamente, o rosto queimando de vergonha. O que você quer? Perguntei, a voz trêmula, tentando fingir normalidade. Ele fechou a porta atrás de si, ainda atordoado. Eu vim falar sobre Sofia. Ela terminou comigo. As palavras saíram mecânicas, como se o choque do momento as tivesse esvaziado de emoção. Sentei-me na cama, vestindo uma camiseta velha, e o convidei a sentar. Mas o ar estava carregado, o incidente pairava como uma névoa. Tiago começou a falar sobre o rompimento, como Sofia o acusara de ser distante, de não se comprometer, de esconder algo. Ela disse que eu passo mais tempo contigo do que com ela, confessou ele, rindo nervosamente. Eu engoli em seco. Há meses eu notava como nossas saídas, cervejas no mirador da Senhora do Monte, caminhadas pelo Tejo, se tornavam mais frequentes, mais íntimas. Mas eu nunca ousara admitir meus sentimentos. Em Portugal, apesar das leis progressistas, a sociedade ainda carrega resquícios de conservadorismo, especialmente nas famílias tradicionais como a minha. Meu pai, um agricultor rígido, sempre dizia que homens de verdade não choram nem se curvam. Enquanto Tiago desabafava, eu lutava com o meu próprio turbilhão interno. Por que ele não saíra imediatamente? Porque seus olhos haviam lingered. Eu me sentia exposto, vulnerável, como se minha nudez física tivesse revelado a emocional. Talvez ela tenha razão, disse eu, testando as águas. Você tem estado estranho ultimamente. Ele me olhou fixamente, e por um momento, pensei que ele fosse confessar algo. Mas não. Estranho como, rebateu, defensivo. A conversa derivou para banalidades, mas o dano estava feito. Naquela noite, sozinho no quarto, eu me perguntei se nossa amizade sobreviveria. O do incidente me forçara a confrontar minha atração por ele, uma atração que eu reprimia há anos, temendo a rejeição, o escárnio social. Em Lisboa, ser gay não era mais um crime, mas em círculos como o nosso, amigos de infância, famílias católicas, ainda era um tabu. Os dias seguintes foram tensos. Tiago me evitava, respondendo mensagens com monossílabos. Eu, por minha vez, mergulhei no trabalho, pintando telas abstratas que refletiam o meu caos interior, tons de vermelho e preto, simbolizando paixão e dor. Uma tarde, no Chiado, cruzei com Sofia. Ela me cumprimentou friamente, mas seus olhos diziam mais. Cuida dele, Pedro. Ele precisa de alguém que o entenda de verdade. Suas palavras me atingiram como um soco. Ela sabia. Ou era só intuição? Voltei para casa atormentado, questionando cada interação passada. Lembrei-me de uma viagem a Sintra, onde Tiago e eu acampamos sob as estrelas, e ele confessara sonhar com uma vida livre de expectativas. Às vezes sinto que vivo uma mentira, dissera ele. Na época, pensei que era sobre o trabalho, agora, duvidava. Finalmente, não aguentei mais. Liguei para ele, marcando um encontro no café habitual. Quando chegamos, o sol poente tingia o Rio de Laranja. Sobre aquele dia, comecei, mas ele me interrompeu.
Esquece isso, Pedro. Foi um acidente. Mas sua voz tremia. Pressionei, foi mesmo. Porque você não saiu. Ele desviou o olhar, bebendo o café em silêncio. Então, confessou, eu não sei o que senti. Foi confuso. Meu coração acelerou. Era o início de algo, ou o fim. Naquele momento, eu soube que nossas vidas estavam prestes a mudar, mas o preço seria alto. Famílias, amigos, sociedade, tudo conspirava contra. A tensão crescia. Tiago começou a questionar sua própria identidade, lendo artigos online sobre sexualidade fluida, mas em segredo. Eu o via lutando, o rosto marcado por noites insones. Uma noite, ele apareceu na minha porta, bêbado. Porque você nunca me disse, perguntou, referindo-se à minha orientação. Medo, respondi honestamente. Ele se aproximou, e por um segundo, pensei que fosse me beijar, mas recuou. Eu não sou como você, disse, mas suas palavras soavam vazias. Saí dali destruído, sabendo que o confronto estava apenas começando. Os confrontos se intensificaram após aquela noite. Tiago começou a me procurar mais, mas sempre com uma desculpa, preciso de conselho sobre o trabalho, ou vamos ver um jogo. Eu sabia que era mais profundo. Em uma dessas saídas, no Estádio da Luz, durante um jogo do Benfica, ele se abriu. Sofia disse que eu olhava para você de um jeito diferente, confessou entre os gritos da torcida. Meu estômago revirou. E você? O que acha? Perguntei. Ele hesitou. Não sei. Nunca pensei nisso. Mas seus toques casuais, um braço sobre o ombro, um empurrão brincalhão, ganhavam novo significado. Eu lutava contra o desejo de confessar tudo, temendo destruir nossa amizade. Minha família complicava as coisas. Meu pai ligava semanalmente, pressionando sobre encontrar uma boa rapariga. Pedro, aos 25 anos, devias estar casado, dizia, e quando valores tradicionais do interior português. Minha mãe, mais compreensiva, mas ainda presa à igreja, rezava por mim em segredo. Eu me sentia sufocado, como se minha identidade fosse uma traição à herança familiar. Tiago, por sua vez, vinha de uma família conservadora em Porto, seu pai, um militar reformado, via a homossexualidade como fraqueza. Se ele soubesse, Tiago murmurava uma vez, deixando a frase no ar. Um dia, o inevitável aconteceu. Estávamos em meu apartamento, discutindo um filme sobre identidade, Moonlight, que eu insistira em assistir. No final, Tiago chorou, algo raro. Isso me lembra de mim, disse baixinho. Meu coração disparou. Tiago, eu gosto de você. Mais do que como amigo. As palavras saíram antes que eu pudesse contê-las. Ele me olhou, chocado, mas não recuou. Em vez disso, tocou minha mão. Eu também sinto algo, mas tenho medo. Foi o primeiro beijo, tímido e cheio de dúvida, mas real naquela noite, dormimos abraçados, sem nada além de conforto emocional. Mas a alegria durou pouco. Sofia descobriu, através de mensagens que Tiago esquecera de apagar. Ela confrontou-nos em um café no Rossio, lágrimas nos olhos. Vocês me traíram, acusou. Tiago negou, mas era inútil. Não foi traição, Sofia. Eu não sabia, defendeu-se. Ela saiu furiosa, ameaçando contar a todos. O pânico se instalou. E se ela contar à minha família? Tiago perguntou, pálido. Eu tentei acalmá-lo, mas internamente, eu mesmo tremia. A sociedade portuguesa, apesar de avançada, ainda julgava, amigos comuns começaram a sussurrar. Um colega de trabalho me evitou no dia seguinte, e eu soube que os rumores se espalhavam. Tiago começou a se distanciar novamente, atormentado pela culpa. Isso é errado, dizia, citando lições católicas da infância. Eu argumentava, amor não é errado. A sociedade é que nos faz pensar assim. Mas ele lutava com Mauta Nossé, lealdade à família versus felicidade pessoal. Uma briga explodiu quando ele cancelou um encontro por medo de ser visto. Você está me usando como experimento, acusei. Não. Estou confuso, rebateu. Saímos dali machucados, cada palavra uma ferida. Então veio a traição. Tiago, pressionado, contou ao seu melhor amigo de infância, Miguel, que reagiu mal, isso é uma fase. Você é hétero, cara, disse Miguel, convencendo Tiago a provar, saindo com outra garota. Eu descobri por acidente, vendo-os em um bar no Cais do Sodré. O ciúme me consumiu. Confrontando Tiago, ele admitiu, eu precisava ter certeza. Senti-me traído, usado. Certeza de quê? De que você pode me descartar. Chorei pela primeira vez na frente dele.
Ele pediu perdão, mas o dano era profundo. Apesar disso, não terminamos. Tiago decidiu enfrentar sua família, marcando uma viagem a Porto. Vou contar ao meu pai, disse, determinado. Eu o apoiei, mas temia o pior. No trem para o norte, conversamos sobre o futuro, sonhos de viver juntos, talvez em Lisboa, longe dos julgamentos. Mas a realidade bateu forte. Seu pai, ao saber, explodiu: você não é meu filho. Isso é pecado. Tiago voltou destruído, questionando tudo. Vale a pena? Perguntou-me. Sim, se for real, respondi. Mas a dúvida plantada crescia. A tensão atingia novos picos. Eu perdi um amigo em comum, que me acusou de corromper Tiago. No trabalho, olhares desconfiados me seguiam. Internamente, eu debatia: era amor ou ilusão? Tiago, por sua vez, via terapia em segredo, lutando com sua identidade. Uma sessão o fez admitir: eu te amo, Pedro. Mas o preço era alto: isolamento, dor familiar. A revelação para a família de Tiago marcou o ponto de virada. Após a briga com o pai, ele se isolou por dias, ignorando minhas chamadas. Quando finalmente atendeu, sua voz era um sussurro: ele me deserdou. Disse que prefere um filho morto a um gay. Meu coração se partiu. Corri para seu apartamento em Alfama, encontrando-o encolhido no sofá, olhos vermelhos. Eu avisei que seria difícil, disse eu, abraçando-o. Mas ele me empurrou: difícil. É o fim da minha vida. A discussão escalou: ele me culpava indiretamente: se não fosse por você. Parei, ferido. Então é minha culpa. Por existir. Saí dali, lágrimas escorrendo pelas ruas estreitas. Dias depois, reconciliação veio com um pedido de desculpas. Tiago apareceu na galeria onde eu trabalhava, com flores, um gesto simples, mas significativo. Eu não posso perder você também, disse. Aceitei, mas o estrago estava feito. Começamos a planejar uma vida mais discreta, encontros em casa, evitando lugares públicos. Mas isso alimentava minha frustração. Estamos nos escondendo como criminosos, reclamei. Ele concordava, mas o medo paralisava. A sociedade portuguesa, com sua mistura de progresso e tradição, nos testava. Em eventos como o Pride em Lisboa, eu via casais abertos, mas Tiago recusava: ainda não estou pronto. Um novo conflito surgiu com minha família. Meu pai veio visitar, inesperadamente. Durante o jantar em um restaurante no Príncipe Real, ele notou minha distração. Há uma garota? Perguntou. Engasguei. Tiago, que eu apresentara como amigo, trocou olhares comigo. Não, pai. Há alguém especial. Ele franziu a testa: alguém. Uma rapariga, certo. Silêncio. Não. Um rapaz. O garfo caiu da mão dele: o quê? Isso não é natural. Gritou, atraindo olhares. Saí do restaurante humilhado, Tiago me seguindo. Meu pai ligou depois, dizendo que eu era uma decepção. Volte para casa e endireite-se. A pressão familiar me quebrou, chorei no ombro de Tiago, questionando se valia a pena. Tiago, vendo minha dor, decidiu agir. Marcou uma reunião com Sofia, pedindo perdão. Ela, surpreendentemente, perdoou: eu sempre soube, no fundo. Sejam felizes. Mas nem todos eram compreensivos. Miguel, o amigo, espalhou rumores no círculo social, chamando-nos de aberrações. Perdemos amigos, convites para festas pararam. Tiago foi demitido do emprego, oficialmente por redução de quadro, mas sabíamos o motivo. Discriminação velada, disse eu, furioso. Ele mergulhou em depressão, bebendo mais. Uma noite, bêbado, confessou: talvez eu deva voltar para as mulheres. Seria mais fácil. Senti como uma facada. Então vá. Mas não me use como desculpa. A briga nos separou por uma semana. Reconciliamo-nos em uma viagem improvisada à costa da Caparica. Caminhando pela praia, sob o sol poente, Tiago se ajoelhou: eu escolho você. Apesar de tudo. Foi um momento de esperança, mas a realidade voltou. Minha mãe ligou, implorando que eu pense na família. Seu pai está doente por causa disso. Culpa me consumiu. Debati internamente: sacrificar o amor pela paz familiar. Tiago enfrentava o mesmo: visitas ao pai, que o ignorava. Ele me trata como estranho, lamentava. O clímax se aproximava. Um evento social, casamento de um amigo em comum, nos forçou a decidir: ir juntos ou separados. Tiago optou por ir sozinho, temendo escândalo.
Fui magoado, mas entendi. No evento, porém, Miguel o confrontou publicamente. Então, agora você é viado. Tiago defendeu-se. Sim, e daí? Punhos voaram, uma briga eclodiu. Cheguei a tempo de ver Tiago sangrando. Por que não me chamou? Perguntei. Queria provar que sou forte. Mas a violência nos abalou. De volta a Lisboa, decidimos lutar. Tiago processou a empresa por discriminação. Eu conversei com meu pai, explicando minha felicidade. Lentamente, aceitação veio, minha mãe mediou, convencendo o pai a dialogar. Tiago reconquistou alguns amigos. Mas as cicatrizes permaneciam. A luta pela aceitação nos uniu, mas também nos testou ao limite. Após a briga no casamento, Tiago sofreu uma crise de identidade profunda. Quem sou eu, afinal? Questionava-se, olhando para o espelho. Eu o apoiei, sugerindo terapia conjunta. Em sessões no consultório de uma psicóloga em Lisboa, desenterramos traumas, sua infância rígida, minha repressão autoimposta. Vocês estão pagando o preço da honestidade, disse ela. Verdade. Socialmente, éramos ostracizados, família wise, progressos lentos. Meu pai, após uma conversa emocionada, murmurou, não entendo, mas te amo. Foi um começo. Tiago, porém, enfrentava mais. Seu pai o chamou para uma reunião em Porto. Vou sozinho, insistiu. Voltei ansioso. Ele retornou mudado, ele pediu perdão. Disse que o medo cegou. Lágrimas de alívio. Mas nem tudo era rosa. Sofia, agora amiga, avisou, cuidado com Miguel. Ele planeja algo. Ignoramos, mas o erro custou caro. Miguel postou fotos antigas nossas nas redes, com legendas ofensivas. O backlash foi imediato, comentários homofóbicos, ameaças. Tiago deletou contas, eu enfrentei no trabalho, onde o chefe me chamou, isso afeta a imagem da galeria. Pressão para demitir-me. A traição de Miguel foi o golpe mais baixo. Tiago confrontou, porquê? Miguel cuspiu, você me abandonou por isso. Inveja disfarçada de moral. Decidimos nos afastar de tóxicos, focando em nós. Mudamos para um apartamento maior no Graça, simbolizando novo início. Mas conflitos internos persistiam. Tiago sonhava com filhos, casamento, coisas que, em Portugal, eram possíveis para casais gays, mas ele duvidava. E se eu me arrepender? Eu respondia, amor é escolha diária. Uma noite, alta tensão, discutimos sobre visibilidade. Eu queria ir ao PRID, ele recusou. Não sou ativista, disse. Mas esconder é morrer aos poucos, rebati. Ele saiu, batendo a porta. Horas depois, voltou arrependido. Você tem razão. Vamos. No desfile, de mãos dadas, sob bandeiras arco-íris, sentimos liberdade. Mas um repórter nos fotografou, a imagem viralizou. Família viu, amigos reagiram. Meu pai ligou, orgulhoso, você é corajoso. Tiago's pai, porém, retrocedeu, publicamente. Que vergonha! Mais dor. O preço acumulava, saúde mental abalada, finanças apertadas após demissões. Tiago encontrou novo emprego, mas salário menor. Eu vendi pinturas para ajudar. Em meio ao caos, momentos de ternura, jantares caseiros, caminhadas no Monsanto. Vale cada luta, dizia Tiago. Mas dúvida pairava. Uma confissão chocante veio, antes de você, experimentei com um cara na faculdade. Neguei para mim mesmo. Revelação me abalou, por que esconder? Medo de admitir. Entendi, mas confiança rachou. Recuperamos, mas sociedade testava. Em uma manifestação contra a homofobia, fomos atacados verbalmente por conservadores. Voltem para o armário, gritavam. Tiago revidou, defendendo-nos. Herói aos meus olhos, mas traumatizado. Por que tanto ódio? Perguntava. Discutimos Mauta Nocé, amar versus norma social. Deus nos fez assim, argumentei, citando teólogos progressistas. Ele concordava, mas culpa católica persistia. Clímax final se aproximava. Miguel, vingativo, contatou Tiago's ex-empregador, alegando conduta imprópria. Processo arquivado, mas reputação manchada. Tiago quebrou, talvez devamos terminar. Para seu bem. Chorei, não. Lutamos por isso. Ele cedeu, mas o dano era profundo. Decidimos uma pausa, tempo para refletir. Semanas separadas foram inferno, eu em casa dos pais, ele sozinho. Reencontro em Sintra, local simbólico.
Eu escolho nós, disse ele. Abraçamo-nos, prometendo resiliência. Mas o caminho à frente era incerto. A pausa nos fortaleceu, mas as cicatrizes nos lembravam do preço pago. De volta juntos, focamos em reconstruir. Tiago reconquistou o emprego via apelo legal, provando discriminação. Eu expus pinturas sobre nossa jornada, ganhando reconhecimento, uma exposição no Lisboa Factory intitulada Amor Proibido. Críticos elogiaram, uma crítica pungente à sociedade portuguesa. Sucesso veio, mas com backlash, e-mails de ódio, protestos pequenos. Vocês promovem depravação, acusavam. Ignoramos, mas internamente, doía. Famílias evoluíram. Meu pai visitou, conhecendo Tiago melhor. Ele é bom para você, admitiu relutante. Tiagos pai, após terapia familiar, aceitou, quero meu filho feliz. Reconciliação emocionante em um jantar em Porto, com vinho e lágrimas. Mas sociedade maior resistia. Em eleições, debates sobre direitos LGBT inflamavam, conservadores ganhavam terreno. Sentimos o peso, e se regredirem leis, Tiago preocupava-se. Eu otimizava, lutaremos. Conflitos finais surgiram com escolhas pessoais. Tiago quis adotar, eu hesitei, temendo mais julgamentos. Discutimos, crianças precisam de pais estáveis, disse ele. Somos estáveis, rebati, citando traumas recentes. Compromisso, esperar. Mas a dúvida sobre certo ou errado persistia. Uma noite, após um documentário sobre casais gays, Tiago perguntou, fizemos o certo? Respondi, sim, porque é autêntico. O despertar veio gradual. Tiago tornou-se ativista, falando em eventos. Eu apoiei, orgulhoso. Perdas, amigos, empregos, foram compensadas por ganhos, amor profundo, autoconhecimento. Mas o custo, saúde, relacionamentos rompidos. Em uma reflexão solitária, pensei, valeu. Sim, mas com ressalvas. A história culminou em nosso casamento discreto na Câmara Municipal de Lisboa, com poucos convidados. Votos trocados, apesar das tormentas, escolho você. Felicidade, mas temperada por realismo. Vida continuou, com altos e baixos, discussões sobre rotina, mas sempre resolvidas. No final, olhamos para trás, traições superadas, danos curados. Tiago sorriu, somos mais fortes. Eu concordei, mas uma pergunta pairava, foi certo desafiar tudo por amor, ou o sofrimento foi desnecessário? Foi certo desafiar a sociedade e a família por um amor autêntico, ou as tradições devem prevalecer para evitar dor?